Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos falar então sobre membrana plasmática, né? Continuando nosso aluno sobre células. Bom, membrana plasmática, então, vamos ver então um pouco sobre a sua constituição, né? Então, o nome membrana plasmática é o mesmo que membrana citoplasmática, ou plasmalema. Então, ela está presente em todos os tipos de célula, seja ela eucariótica ou procariótica, lembrando que a bactéria é a única célula procariótica, os demais são eucarióticas, são visíveis somente ao microscópio eletrônico. Então, envoltório celular, membrana plasmática. Vamos ver um pouco da função, composição química e propriedade. Então, a membrana plasmática, imagina uma célula sem membrana. Então, a primeira coisa seria uma bagunça total, né? Então, a membrana plasmática ela tem essa função também de proteção, proteger o interior da célula. E ela vai controlar também o que vai entrar e sair para dentro e para fora da célula. Então, a gente fala que existe uma permeabilidade seletiva, porque ela seleciona o que pode entrar e o que pode sair, como e quando isso pode acontecer. Bom, e vocês vão ver também a composição química, né? Aqueles compostos orgânicos que nós estudamos, vocês vão perceber que eles estão presentes na membrana, como um lipídio, uma proteína, um carboidrato, e assim vai. Então, na membrana existe o que? Essas estruturas, esses compostos orgânicos, por exemplo, lipídios, proteínas, carboidratos. Propriedades da membrana, ela tem a capacidade da elasticidade, né? Ela não é uma membrana rígida, né, dura, né? E ela pode regenerar, ela pode então se reconstituir. Bom, então vamos falar primeiramente dessa composição química. Então, para vocês entenderem bem, fosfolipídio que formando uma bicamada. O que é bicamada? Bi é 2, então ele está presente na membrana formando duas camadas. É uma parte, né? Que essa parte aqui, vamos chamar essa aqui de externa e essa aqui interna. Colesterol está presente na membrana, ele movimenta-se entre os fosfolipídios, que também é um lipídio, e confere a maleabilidade à membrana. Então, ele faz com que tenha essa maleabilidade. Bom, então, vamos ver aqui. Aqui mostrando um carboidrato, certo? Aqui mostrando um glicolipídio, né? Aqui mostrando o colesterol. O colesterol, ele é um esteroide, né? É um dos tipos de lipídio chamado esteroide. E ele está presente aqui, ele vai aderir na parte que é lipídio também, né? Então, ele adere, ele interage bem aqui, né? Ou seja, vamos lembrar daquela parte polar com apolar e apolar com apolar. Bom, aqui nós temos, então, a proteína globular, uma proteína aqui por cima. A proteína, ela apresenta de diferentes maneiras a membrana de uma célula. Ela pode atravessar uma membrana na outra, que é chamada de integral. Ela pode estar apenas na periferia, que é chamada periférica. E essa proteína, então, integral, que é ligada de uma membrana a outra, ela pode abrir um canal. Depois nós vamos falar um pouco do transporte através dessa membrana e vocês vão perceber por que ela abre esse canal, para que possa passar substâncias, possa passar soluto, tá? Então, vamos lá. Composição química. Vamos lá, nós temos o carboidrato, que é o açúcar, nós temos o lipídio. Então, nessa composição química da membrana, nós podemos observar alguns tipos de lipídios, como o fosfolipídio, tá? Que é esse que tem essa cabecinha com essa cauda. Vamos entrar mais em detalhe agorinha. Nós temos também o colesterol, que está interagindo aqui com essa cauda, que é o lipídio. Nós temos o carboidrato, que é essa parte roxinha que vocês estão vendo, e nós temos a proteína. Existe uma associação, tá? De proteína com
com açúcar, com carboidrato, né? Que eu falo glicoproteína. E essa associação chama glicoproteína. Existe também uma associação, tá? Glicolipídio, que é do lipídio com carboidrato. Então, aqui vocês, quando tem essa associação dos dois juntos, eu falo glicolipídio. Bom, o colesterol, ele movimenta-se entre os fosfolipídios e isso faz com que confere a maleabilidade à membrana. As proteínas periféricas são aquelas que não atravessam a membrana e a proteína integrais, ela atravessa a membrana e pode abrir um canal por onde pode passar alguma substância. Bom, vamos ver então um pouco dessa membrana. Essa membrana, ela é chamada de modelo mosaico fluido. Modelo mosaico fluido. Modelo de mosaico fluido, o próprio nome fluido, vamos lembrar que movimentam, que não é estável, que não é rígida, que não é dura. Então, há uma maleabilidade, há uma movimentação nessa membrana. Mosaico, que é uma variedade de estruturas, né, de substâncias, né, que vocês podem ver, uma diversidade deles. Então, Singer e Nicholson, eles deram a essa membrana esse nome de mosaico fluido e falou que essa membrana, ela é dinâmica. Né? É dinâmica porque ela não é estática, ela não é fixa. As estruturas, elas podem se locomover. Né, as proteínas, elas não são fixas. Ao mesmo tempo que ela está aqui, ela pode estar em uma outra posição. Se ela vier para essa posição aqui, por exemplo, aí os fosfolipídios vão juntando aqui, vai tampar esse buraco, né? Então, existe o quê? Essa flexibilidade. Então, o nome de mosaico, que é uma diversidade, né? E fluido, porque há essa flexibilidade, esse movimento. Então, vamos entrar um pouco mais em detalhe para vocês entenderem, né, esse fosfolipídio. Nós já falamos deles lá quando nós estudamos sobre os lipídios. Então, ele está o quê? Aqui na parte extracelular, né? E no meio intracelular aquoso. Por quê? Porque aqui fora a água, por isso que eu falo aquoso, e aqui também na parte intracelular eu também falo aquoso, porque há presente da água. Como essa cabecinha que eu chamo de fosfato, ela é polar e é semelhante à água, ela tem os polos positivos, polo negativo, e há uma afinidade com a água, então ela interage muito bem com a água, que é uma coisa que não acontece com essa cauda que são os lipídios. Então, por isso que essa cauda, ela fica mais para o interior, fica voltada para o interior, enquanto essa cabecinha, ela está o quê? Voltada para a parte extracelular, né, fora da célula, e também na parte intracelular, mais para fora, né, para que haja uma afinidade com essa água. Então, meus amores, as células animais, ela podem apresentar um revestimento externo, intimamente associado à membrana plasmática, que é constituído por glicoproteínas, né, que é aquilo que eu citei para vocês anteriormente, tá? Que é uma molécula de glicídios, ou seja, que é o mesmo que o carboidrato, associado a uma proteína. Então, eu falo glicoproteínas, glico de glicídios e proteínas. E também por glicolipídios, que são moléculas de glicídios associadas aos lipídios, tá? As glicoproteínas e os glicolipídios associados, eles se entrelaçam, formando uma espécie de malha protetora externa à membrana, chamada de glicocálice. Então, esta associação que ocorre, tá? Do glicoproteínas e glicolipídio, eles recebem o nome de glicocálice. Então, aqui mostrando mais em detalhe a membrana. Essa parte aqui é só para vocês entenderem melhor o que foi falado, mais em detalhes, né? Mostrando a maleabilidade, né? Mostrando que a membrana, ela é flexível, mostrando alguns tipos de proteínas. Essas proteínas aqui, elas atravessam a membrana, ela liga de uma ponta a outra. Elas podem ter pequenas aberturas para que passem partículas sólidas maiores, que depois a gente vai entrar quando estiver falando do transporte. Bom, aqui mostrando a bicamada de fosfolipídio,
né, mostrando o fosfato para a parte extracelular e aqui na parte intracelular. Aqui representando os carboidratos, que são açúcar, né? Aqui mostrando o colesterol. O colesterol, ele interage lá com a cauda do fosfolipídio, porque a cauda, ela é uma gordura, tá? E aqui nós temos o que? O glicolipídios, que é uma associação de lipídio, né, com carboidrato, com glicídios, né? E aqui nós temos também a glicoproteína, a proteína associada também com esse carboidrato. Bom, vamos mostrar então agora, falando um pouco, né, da parede celular vegetal. Então, a célula vegetal, além da membrana plasmática, ela existe o quê? Uma outra proteção, tá? Que está aqui, só para vocês entenderem, que é a parede celular. É uma proteção a mais e que não está presente, por exemplo, nos outros eucariontes, tá? Então, por exemplo, o animal não tem essa proteção que há aqui na célula vegetal, que eu chamo parede celular. Nós já falamos um pouco da celulose, né? A celulose, ela é, então, um carboidrato, ela é um polissacarídeo, tá? E ela apresenta esse envoltório externo, ele é resistente, tá? E a principal função dessa parede celular vegetal, ela dá rigidez ao corpo das plantas. E também ela controla também mais a entrada e a saída de água. Aqui a bactéria também mostrando a parede bacteriana, que ela é semelhante também a célula vegetal, tá? E a principal função é evitar que a bactéria estoure quando submetida a ambiente hipotônico, ou seja, que tenha grande quantidade de água e pode absorver muita água. Então, tanto as células vegetais, né, quanto as bactérias, elas têm o quê? Essa parede celular. Na bactéria, eu falo parede bacteriana, tá? E também nós temos lá na célula vegetal, que é a parede, então, daquela célula vegetal. Bom, aqui falou em relação ao ambiente hipotônico. Vamos, então, ver o que é hipotônico. Bom, a nossa célula, o ideal dela, o certo, é ser isotônico. Iso quer dizer igual, tá? Então, esse meio intracelular e extracelular tem que ter um equilíbrio. Por quê? Para que não ocorra uma grande absorção de água e nem que perca água. Então, que tem que ter um equilíbrio. Eu falo que é isotônico, tá? Se, por exemplo, sair muita água, tá? Ela vai desidratar. Então, eu falo que o meio, ele é hipertônico. Ou se entrar muita quantidade de água, eu falo que o meio é o hipotônico. E esse mesmo processo é semelhante à água. Se ela perde muita água, ela está plasmolizada. Se tem um equilíbrio, é flácido. Mas se entra muita água, é chamada de túrgido. Bom, então hoje nós falamos então um pouco da membrana plasmática, ainda tem muita coisa para ser vista, mas deu para vocês terem uma noção, tá? Falamos então da composição química, do que está presente em uma membrana, falamos um pouco da função, da estrutura, explicamos o modelo do mosaico fluido, né? E esse modelo de mosaico fluido, ele afirma que moléculas proteicas estão em dupla camada lipídica, mas com livre movimentação. Quer dizer que as proteínas, elas podem movimentar-se, né? Então, isso faz com que receba esse nome de fluido. E a função dela, uma das funções, é a permeabilidade seletiva e o reconhecimento celular. Ela vai controlar o que vai entrar e sair para dentro e para fora da célula. Até mesmo isso é muito importante, até mesmo que não ocorra a questão dela entrar grande quantidade, por exemplo, de água, né, que é aquilo que nós explicamos anteriormente, né, e também ou perder muita água ou também outras substâncias estranhas. No mais, muito obrigada por essa aula e depois a gente continua aprofundando na membrana, falando do transporte através dessa membrana.